convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base a Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 até o 25. E destacamos o versículo 19, que diz assim: Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos liberdade completa de entrar até no lugar santíssimo. O tema de hoje é: em Cristo, pelo perdão, nós temos liberdade. O perdão de Deus nos dá a liberdade. Esta é a frase aqui do nosso texto da epístola. Mas toda a epístola vai falar sobre isso, que a verdadeira liberdade que nós podemos ter é através de Cristo, pelo perdão dos pecados. Outro tipo de ação neste mundo pode não nos dar liberdade completa. Então nós somos livres agora diante de Deus e diante das pessoas, porque nós não temos mais culpa diante de Deus quando recebemos o perdão. Se somos perdoados por Deus, é de fato perdoado. Aquilo que nós cometemos, o nosso erro, ele é apagado completamente. E Deus não faz nem menção nunca mais daquilo que nós praticamos. Por quê? O próprio texto nos diz: porque Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário. É lá que ele pagou a culpa do nosso pecado. E é através da fé em Cristo e o pedido de perdão a Deus através de Cristo que nos dá a liberdade. Nós somos livres novamente. Os nossos pecados foram perdoados. Então nós nos sentimos melhores, leves, tranquilos. Podemos viver aqui num mundo que não dá muita liberdade. O mundo é bem problemático, porque a maioria dos governos ele está tirando a liberdade do povo, enquanto que até outros lugares dão até um pouco mais de liberdade, ou até países, mas não é aquela liberdade plena, completa, como Deus nos dá. E além disso, tem mais uma coisa. Esta liberdade que Deus nos dá, ela é eterna, é para todo sempre, não só enquanto nós vivermos aqui na Terra. As liberdades aqui no mundo, elas são por um período, até a morte. Mas a liberdade que Deus nos deu através da fé em Cristo é para sempre. Por isso que diz aqui o apóstolo que escreveu a Epístola aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala assim que Deus nos deu uma liberdade tão grande que nós podemos ir ao Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar é o lugar mais consagrado por Deus no templo do Antigo Testamento, onde ninguém podia entrar a não ser o sumo sacerdote. Somente o sacerdote principal podia entrar no Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Mas com a morte de Cristo na cruz, aquela cortina que separava o lugar do Santíssimo Lugar com o resto do templo, ela foi rasgada de cima a baixo. Quer dizer, de agora em diante, não é mais preciso fazer sacrifício de animais para o perdão, não é mais preciso conversar com Deus através do sacerdote. Nós falamos com Deus quando nós queremos, quando nós precisamos, quando nós vamos agradecer e louvar ao Senhor. Isso não depende mais de uma organização religiosa. Esta liberdade nós temos. E a liberdade de pedir diretamente de Deus o perdão de todos os nossos pecados. E Deus, imediatamente, através de Cristo, nos perdoa. Mas o apóstolo que escreve esse texto continua. Por isso, meus amados irmãos, não fiquem longe de Deus. Não desistam das coisas de Deus, porque longe de Deus, novamente, perdemos a liberdade. Nós não temos o amor de Deus junto conosco, nós não temos a companhia de Deus. Então fiquemos perto de Deus e vamos participar das reuniões, das assembleias da congregação.
dos cultos. É isso que está aqui o apóstolo falando. Não vamos ficar em casa quando tem culto, porque lá no culto vamos receber o convite da mensagem do Senhor para nos dar o perdão, para nos ensinar cada vez mais o caminho da salvação, para falar de Jesus Cristo, Salvador, do Pai que nos ama e do Espírito Santo que nos consola e nos ensina. No culto, nós temos um lugar muito especial onde Deus vem confirmar cada vez mais a liberdade que Ele nos deu de sermos chamados de filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, é porque Deus fez assim. Nós não nascemos com essa liberdade. Nós éramos perdidos e condenados, mas em Cristo, com a palavra do Senhor, o santo batismo, nós recebemos a liberdade de sermos filhos do Senhor. Não vamos perder isso por nada, mesmo que tenham tentações enormes ou até perseguições. Fiquemos perto do Senhor, porque juntos com Deus, no perdão de Cristo, nós temos a verdadeira liberdade. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, faça com que nós fiquemos sempre perto do Senhor e, juntos com o Senhor, sejamos verdadeiramente livres. Abençoe a nossa vida. Muito obrigado por nós sermos os teus filhos pela tua ação, pela tua graça, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.